assim conseguiremos entender o que está realmente acontecendo com ele, nos permitindo desenvolver um plano de tratamento que entregará o resultado que almejamos, ou mais que precisamos entregar. Sabe, eu entendi na pele que podemos sim nos vincular a cada cliente, ficarmos amigos, parceiros e pertencentes à vida um do outro, que é preciso resiliência, empatia, dedicação e muita disciplina para alcançarmos os melhores resultados. Mas, acima de tudo, é preciso uma escuta afetiva atenta. Eu vou falar para vocês, eu decidi, né, que eu deveria ampliar esses conhecimentos e dividir o que eu fazia de diferente, que fazia com que mais e mais clientes me procurassem para resolver os seus problemas e se conectassem a mim. Eu escolhi compartilhar, então, para multiplicar essa técnica que transformou a minha vida. Sejam em aulas de formação técnica, cursos online, cursos presenciais, mentorias, palestras ou boas conversas num café que a gente pode ter também. Eu sempre aprendo a cada momento que eu ensino e transformo vidas através do cuidado com os pés. Eu vejo olhos brilhando, corações pulsando por conhecimento e realização. E sabemos o quanto é maravilhosa a sensação de missão cumprida quando o cliente relata a alegria e a sensação de bem-estar completos ao receber os resultados do nosso trabalho, não é mesmo? Então é por isso que eu compartilhei com vocês um pouquinho da minha história, para que vocês entendam a conexão que eu tenho com essa verdade de nos conectarmos a esses clientes. Sabe quando a gente fala assim, poxa, a pessoa às vezes tem que ter uma história de sucesso, né? E eu falo às vezes em live, falo com as pessoas, conto no Instagram, converso com as pessoas que o sucesso, ele é diferente para cada pessoa, né? Às vezes o sucesso da gente é a realização de um sonho, o sucesso da gente é a gente ter uma carteira cheia de clientes, ou a gente acha que o sucesso da gente é a gente conseguir conquistar um carro, uma casa, eu acho que é tudo junto. Mas de verdade, a realização pessoal que a gente tem, quando a gente traça um objetivo e consegue conquistar, isso para mim é sucesso. Não é 1 milhão de curtidas no Instagram, não é 1 milhão de seguidores, né? Mas é quanto mais vidas eu impacto com o meu fazer profissional da forma mais plena que eu consigo exercê-lo. Porque é isso que vai fazer a diferença. A conexão que a gente entrega com cada pessoa que a gente encontra. E isso faz transbordar a gratidão. Isso transborda a realização. E aí o sucesso ele acontece, por quê? Porque ele só vai acontecer quando a gente merecer. E para merecer é preciso ter, não é assim? A gente precisa ser para depois a gente conseguir ter. Senão, como é que a gente vai conseguir manter? Como é que a gente vai conseguir construir todo esse processo? Então, vamos lá. Verdade mesmo. Vamos lá. Já ouvi outras mentoras, tentei até acreditar, mas não é isso que me realiza comigo. É bem isso mesmo, Solange. Que linda. Ó, eu vou compartilhar aqui para a gente continuar. Tá chegando já no final a nossa aula, viu? Mas, vamos lá, vamos ver se compartilha, né? Porque eu com com esse compartilhamento, eu tenho um processo aí todo no movimento. Olha lá, tô até bonitinha de rosa. E a gente tem então aqui, ó, a anamnese é um documento e um importante instrumento para o reconhecimento humano, para entender, avaliar, registrar as condições de saúde do paciente, para assim estabelecer um plano de tratamento e abrir espaço à promoção da saúde. A gente coleta na anamnese dados pessoais, dados clínicos completos e plano de tratamento e acompanhamento. Esse daqui é uma síntese do que realmente seria a anamnese. É basicamente o resuminho do que você tem que fazer para a vida, né? A gente precisa dos dados pessoais, ficha cadastral, minha gente. Aquela da aula gravada da semana passada. Aquela que eu falei para vocês, ó. Precisa coletar informação. É extremamente importante. Aquilo que eu conheço, eu chamo pelo nome. É a Maria de Souza, é a Maria de Castro, é a Maria de Almeida, não é a mesma Maria, né? Então a Maria tem um nome, ela tem um RG, ela tem um endereço, ela tem uma data de nascimento que a coloca nesse mundão aqui, não é? E aí, depois disso eu tenho os dados clínicos completos, mais
inspeção visual. É onde a gente vai coletar as principais informações e aguardem, nós vamos fazer isso passo a passo. E o plano de tratamento e acompanhamento. Depois disso tudo acontecido, o que a gente tem que fazer é determinar o que deve ser feito e acompanhar. É preciso acompanhar, é preciso registrar, tá bom, meninas? Bem, para mim, isso daqui é uma síntese bem legal e esclarece uma coisa, uma informação extremamente importante e relevante. A anamnese, gente, além de ser essencial para nós cuidarmos de verdade, acompanhar o tratamento do nosso cliente, ela é um documento. Ela é um documento probatório. Ela prova que o paciente esteve na sua clínica naquele dia, naquela hora, retornou aquele dia, aquele horário, tem usado determinado creme, determinado higienizante, tem passado determinado produto para ele utilizar em casa, que você fez as orientações devidas a ele. Eu ouvi numa palestra que eu dei em Ribeirão Preto esse ano, de uma aluna, a hora que terminou a palestra, uma profissional, uma podóloga, falou para mim assim, que a anamnese dela salvou um cliente de ser preso. Vocês acreditam nisso? Era o único documento que provava os dias e os horários que ele estava na cidade dele. Vocês acreditam disso? Porque a mulher queria pôr ele pro pau. A ex-mulher. Inventando um monte de mentiras sobre ele. Olha que interessante. Ainda assim, esse foi um caso específico, né? Mas teve uma outra profissional que compartilhou que se não fosse o acompanhamento periódico dela fazer aquela anamnese certinha desse cliente, o cliente poderia ter entrado numa cirurgia e operado o lado errado do pé, o lado errado da perna. Por quê? Porque ela tinha como provar, ela tinha como explicar, ela tinha dados importantes ali. Mas isso ainda é uma raridade, mas existe. Fora, se o cliente quiser dizer e colocar você também na justiça, e falar que você passou tal coisa que não passou, e falar que a alergia dele foi por causa do produto que você indicou, entendeu? A gente tem pessoas sensacionais no mundo, mas também temos pessoas ruins, maldosas, né? E a gente precisa se resguardar enquanto profissional. Então, mais do que tudo isso, né, nessa anamnese afetiva, ela é um documento. É o que fica do relato feito pelo paciente, depois de ter passado por uma análise crítica, com o intuito de estabelecer o significado exato das expressões usadas e a coerência das correlações estabelecidas. A história clínica não é, portanto, o simples registro de uma conversa. É mais do que isso. É o resultado de uma conversação com o objetivo explícito, conduzida pelo profissional de saúde podólogo e cujo conteúdo foi elaborado criticamente por ele. Não é qualquer ficha que se compra na internet. Não é qualquer ficha que se compra na internet que a gente descreve. É nós que elaboramos. Nós, profissionais com a nossa qualidade de trabalho, é que determinamos qual é a forma que vamos avaliar o nosso cliente. Tem que ter o seu DNA na sua anamnese. Tem que fazer sentido para você, para que daí faça sentido para o seu cliente. E, além de tudo, é um documento que, inclusive, ainda hoje, no nosso Brasil, deve ser guardado impresso e assinado pelo cliente. Vou trazer a lei para vocês na próxima aula, tá? Atividade para hoje, que não vai ser feita hoje, mas que durante a semana vocês podem fazer, está na plataforma Nossa Atividade. É uma atividade tranquila, não vale nota, mas me ajuda a conhecer vocês de verdade e a conseguir criar uma conexão com vocês para que eu possa orientar uma por uma. Porque esse curso, ele está quase que uma mentoria, não é? As pessoas essenciais que merecem estar aqui, que são vocês, e que vão ter o meu suporte lado a lado para realmente desenvolver uma anamnese que seja a sua cara, que seja afetiva e que tenha toda essa metodologia da escuta afetiva atenta. Mas vai ser a sua anamnese afetiva. Para isso, claro que eu vou trazer todos os insumos e tudo que for necessário,
mas eu quero saber como é a sua anamnese hoje. Então, o que, que você utiliza de ferramentas para avaliar o seu cliente? Seja só informações que vocês coletam pelo WhatsApp, seja que você tenha uma informação, um documento, um papel que você anota. Se você anota num caderninho, me diga como é a sua anamnese hoje. Eu coloquei um espaço dentro da plataforma, na hora que vocês entrarem na atividade, tá escrito assim, tá? Atividade, como é a sua anamnese hoje? Que vocês podem tirar foto e anexar o documento de como é a sua anamnese hoje, tá? O que não quer dizer que se você não tem anamnese, não coloca lá não tenho. Então, se você não tem, como que você avalia, tá? Mesmo que você avalia. Eu tenho certeza que você avalia, tá? Mas descreve para mim como que você avalia. Essa atividade vai ser de extrema importância para eu direcionar a próxima aula, tá? Então eu quero saber. Por quê? Porque se você não tem, eu vou trazer insumos para te explicar no seu ponto de vista como você deve fazer para ter. Para quem já tem, eu vou trazer insumos para ampliar o olhar da que você já tem, entenderam? Então eu preciso de conhecer vocês e é dessa forma que eu as vou entender melhor, tá bom? Então me ajudem a contribuir para a formação de vocês aqui na escuta afetiva atenta. Tudo bem? Tranquilo? Posso contar com vocês? Até domingo me entregando tá valendo, tá? Porque na segunda eu quero, não vou expor as anamneses de vocês, não vou expor nome de vocês, não, meu objetivo aqui, aliás, o objetivo desse grupo é só se ajudar, tá? Não é fazer chacota, não é porque vocês estão aqui para aprender também, tá? E eu tô aqui totalmente aberta para ensinar o que eu puder e o que eu não puder, eu ensino aprendendo junto, tá? Mas é importante essa verdade que vocês me entregam para que eu possa construir esse curso embasado no que vocês precisam, tá? Eu já tenho ele todo pronto, mas essas particularidades é que enriquecem para vocês essa forma de fazer a escuta afetiva atenta, esse curso que eu estou lançando nesse momento com vocês aqui na nossa primeira turma do EAA, tá bom? Então, por favor, participem ativamente dessa atividade, tá? E para a próxima aula, o que, que nós teremos? Então, eu vou contar para vocês, né? Que é legal a gente saber. Nós vamos ter os tópicos principais aqui da nossa aula, ó. Nós vamos falar sobre identificação, sobre queixa principal, sobre a história da doença atual, que é a sigla HDA, sobre interrogatório sistematológico ou sintomatológico, que é o IS, os antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida, história psicossocial, condições socioeconômicas e culturais. Quero dizer para vocês, muito, muito, muito agradecida sempre. É uma alegria gigante, gigante, infinita, dar aula para vocês. Eu espero ansiosa todo domingo, esperando a segunda, para fazer esse momento com vocês. E eu tenho vontade de fazer amanhã de novo, de fazer depois de amanhã. Eu começo a sentir falta desse momento de compartilhar com vocês esse curso de tamanho significado e importância para vocês e para mim, viu? É um privilégio estar com vocês. E eu quero deixar essa frase do Gabriel Pensador hoje: seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Então, para levar para o feminino, para respeitar a nossa classe, sejam vocês mesmas, mas não sejam sempre as mesmas. O que quer dizer que a gente sempre pode ser melhor do que já somos, que a gente sempre pode aprender mais, que a gente pode sempre crescer mais e ser a nossa melhor versão, né? Mas com a nossa autenticidade, com a nossa essência, sem perdermos os nossos valores e princípios. Tá bom? Muito agradecida, é com muita alegria e gratidão que eu desejo a vocês uma boa noite e que eu aguardo vocês na nossa aula gravada quarta-feira, disponível na plataforma. Sexta-feira, o material da aula de segunda estará lá e segunda, na nossa aula ao vivo. Desejo a quem é de Franca um excelente feriado aí na quinta-feira. Se for passear, se for viajar, bom passeio. Que vocês tenham segurança, que sejam muito protegidas e bolas de luz de muita proteção, alegria e saúde para cada uma de vocês. Que tenham uma semana fantástica, de excelentes atendimentos
e já coloquem em prática aquela nossa tabelinha e depois me conta. Tirem print, me marquem nas redes sociais, me chamem no privado, da maneira que vocês acharem melhor. A aula vai ficar gravada, tá fechado, tá bom? Um grande beijo para vocês, muito boa noite. A gente tem aqui no chat, eu vou olhando aqui os agradecimentos. Ah, muito agradecida, Eliane, a minha história. Ainda vou contar muito mais aqui para vocês. Vou interromper o compartilhamento aqui para que a gente converse um pouquinho. Eu fico aqui com vocês para que quem quiser falar alguma coisa, eu estarei por aqui. Eu ia sentar, mas agora acho que eu fiquei em pé. Eu ia sentar, porque, gente, vou te falar, a gente está em pé aqui, firme e forte, né? Mas e aí, o que aconteceu? Será que consegue me ver? Levanta a cabeça. Estou levantando. Ah, tá, levando cadeira. Aí, ó. Mas eu estou pequenininha aqui, com essa lousa enorme atrás, nem precisou escrever mais. Mas está tudo certo. Bem, só para quem quiser, muito agradecida, Selma, que a sua recuperação seja incrível, tá? Muito, muito, muito agradecida. Tira daí que eu seguro o microfone, esse daqui, tá certo? Então, ó, se ninguém quiser falar mais nada, a gente encerra então a gravação. Vou encerrar a gravação aqui, muito agradecida, tá?